Então, esse é o primeiro slide. Então, primeiramente, agradecer muito o convite, e eu não tenho nenhum conflito de interesses. Quando a Organização Mundial de Saúde declara, em março de 2020, que estávamos em uma pandemia, acho que ninguém tinha muita ideia do que ia acontecer e de que essa pandemia ia ser tão longa. E, à medida que os casos se espalhavam, as comissões de controle de infecção hospitalar se viram cada vez mais envolvidas com a resposta à pandemia e mais distante das suas atividades diárias. Então, a CCH foi envolvida em tudo. Gerenciamento da preparação, resposta a perguntas sobre as doenças, nós viramos uma espécie de perguntas e respostas ambulante, equipamentos de proteção individual, modos de transmissão e tudo estava relacionado à assistência. Em detalhes, fomos nós que tivemos que liderar essa resposta. Com isso, houve, claro, uma redução que nós gastávamos em nossas atividades diárias. E já lá, nesse artigo publicado em novembro de 2020, já havia a perspectiva de que essa mudança de atividades ia impactar nas infecções relacionadas à assistência à saúde e principalmente nas infecções primárias de corrente sanguínea. E os fatores de risco, a gente vai ficar chovendo no molhado, porque eu acho que todo mundo já sabe o que aconteceu durante a pandemia. Então, maior gravidade, maior tempo de internação, aumento de uso de catéter e, além disso, o excesso de trabalho impactando principalmente nas práticas relacionadas principalmente à enfermagem. E com isso, e também com o aumento da demanda, muitos profissionais que não tinham experiência em tratar de pacientes críticos foram deslocados para essas atividades e eles, tendo menos experiência, também tinham menos experiência em prevenção e controle de IRAS. E isso impactou claramente nas práticas de prevenção e controle. Então, esse estudo mostra o impacto na higiene de mãos. Ele foi feito em 74 unidades de internação adulto em 7 hospitais e 10 unidades de internação pediátrica em 2 hospitais dos Estados Unidos. E eles fizeram o monitoramento da higiene de mãos de forma eletrônica. Então, eles computavam a oportunidade de higiene de mãos na entrada e na saída do profissional de saúde e foi feita a adesão, medido evento versus oportunidades. Então, houve mais de quase 19 milhões de eventos de dispensa e pouco mais de 35 mil oportunidades de higiene de mãos, no período de de janeiro a 23 de maio de 2020. E o que se observa claramente é que no segundo período, ou seja, naquele momento em que o bicho estava efetivamente pegando, havia um aumento da demanda, um aumento do número de casos, a adesão à higiene de mãos caiu nesses serviços. E o impacto da Covid para os trabalhadores da saúde também foi extremamente grande. E eu falo isso em termos de número de profissionais infectados e número de profissionais que evoluíram a óbito. Então, esse dado é bastante interessante, porque é um dado só até maio de 2020, e só até maio de 2020, no mundo, já tínhamos mais de 150 mil profissionais infectados e mais de 1.400 mortes. Isso foi muito maior do que a gente observou em outras pandemias. Aqui na pandemia de SARS-CoV, houve 1.706 óbitos, mas isso é considerando a pandemia inteira. Os dados anteriores, que eu mostrei no slide anterior, foram mais de 1.400 óbitos só até maio. E o número de casos de profissionais infectados foi só 8 mil. E nem se fale em relação a MERS-CoV, que também ficou um pouco mais restrito ao Oriente Médio, mas a gente nunca teve esse impacto em termos de número de profissionais infectados e número de óbitos entre trabalhadores de saúde. E com o prolongamento da pandemia, com o aumento do tempo
um aumento de trabalho, houve também um grande impacto na saúde mental dos trabalhadores de saúde. Então, essa é uma pesquisa que foi desenvolvida pela AMIB e foi enviado por e-mail para 1.985 profissionais de saúde em 2 momentos. Então, o primeiro momento foi em 2020, em junho de 2020, e o segundo momento foi março de 2021. Então, fica claro aqui que os profissionais de saúde, eles tinham preocupações em transmitir a Covid. Essa preocupação diminuiu discretamente no segundo período, mas se olharmos aqui para estresse e burnout, houve um aumento. Então, ele passou de 60% para 71%. Então, os profissionais de saúde estavam cansados, esgotados, e a pandemia ainda não tinha perspectiva de acabar, como não acabou mesmo. E olhando os nossos dados, os dados da nossa série histórica no estado de São Paulo, é possível ver que no período a gente tinha uma tendência à queda na nossa série histórica e o ano de 2020 acabou com a nossa alegria. Opa, eu não fiz nada, né? Não apagou aqui. Acabou com a nossa alegria, porque houve um aumento de 3% das taxas de pneumonia associada à ventilação mecânica e um aumento ainda maior na taxa de infecção primária de corrente sanguínea associada a catéter venoso central. A gente realmente não tem essa rapidez para fazer os dados, né? Como a Viviane falou, mas vocês imaginam o que é você trabalhar com perto de 1.000 hospitais, como é aqui no estado de São Paulo, no meio de uma pandemia. Os próprios hospitais tiveram dificuldade de mandar os dados para nós. E nos Estados Unidos, inclusive, durante um período, os hospitais foram autorizados a nem mandar os dados deles. Então, para nós, obter os dados dos hospitais também foi uma dificuldade, porque os próprios hospitais estavam em dificuldade. Quando a gente olha o percentil 90, também observamos essa tendência, esse aumento no ano de 2020, com um aumento expressivo em infecção primária de corrente sanguínea, mostrando que o que é ruim sempre pode piorar, porque aqui a gente está vendo as taxas dos hospitais com maior taxa de infecção. Então, eles já eram ruins em termos de taxa de infecção e pioraram durante a pandemia de Covid-19. Em relação à comparação das densidades de incidência, quando comparamos a natureza dos hospitais, os hospitais privados, que estão aqui representados em azul, tiveram menores taxas de infecção. Isso pode ser explicado, eu tenho 2 hipóteses para justificar essa taxa menor. Uma é que pode ser que esses hospitais internem pacientes nas suas unidades de terapia intensiva, pacientes menos graves, quando comparado com os hospitais públicos e filantrópicos. Porque mesmo com o aumento da demanda de leitos de UTI, nós tivemos problemas para dar conta de toda a demanda de UTI no estado de São Paulo. Então, quem internou em unidades de terapia intensiva públicas e filantrópicas eram pacientes extremamente graves mesmo. E outra possibilidade, que também não é impossível, é que realmente hospitais privados tem uma melhor infraestrutura em relação a recursos e em relação a recursos humanos e recursos financeiros, inclusive uma maior capacidade de reposição de recursos humanos. Em relação às taxas de utilização, as taxas de utilização aqui na mediana, o percentil 50, também foram menores nos hospitais privados. E aqui, esta questão pode corroborar aquela minha primeira hipótese de que os pacientes internados em unidade de terapia intensiva de hospitais privados talvez sejam menos graves quando comparados com os hospitais públicos e filantrópicos. Além da avaliação da nossa série histórica, que é algo que a gente faz rotineiramente, nós fizemos um trabalho com as taxas de infecção do município de São Paulo. Esse trabalho foi feito em parceria com a GCH da Faculdade de Medicina da USP, com a professora Ana Sara, a Maura, o Bruno e a Ana Rúbia, e foi um trabalho, então, de parceria com as coordenações estadual e municipal de controle de infecção do estado de São Paulo. Então, o objetivo foi avaliar nossa série histórica e comparar as taxas de infecção pré-pandemia
e pré-pandemia e pós-pandemia. Então, nós utilizamos os dados de 220 unidades de terapia intensiva do município de São Paulo, de janeiro de 2017 a dezembro de 2020. E fizemos a estratificação dessas taxas pelo número de leitos, taxas de ventilação mecânica, taxas de infecção de catéter venoso central e tipo de financiamento. E as análises estatísticas, elas foram baseadas em medidas descritivas, gráficos de séries temporais e modelos de regressão. Então, avaliando a taxa de infecção primária de corrente sanguínea associada a catéter venoso central, é possível ver que existia uma tendência à queda. Então, é claro, olhando essa figura, de que tinha uma tendência à queda, e quando começa a pandemia, essa taxa de infecção primária de corrente sanguínea, ela sobe abruptamente e ela se estabiliza, ela se mantém estável, mas num nível muito mais alto do que vinha acontecendo anteriormente. E isso aconteceu também em unidades COVID, em unidades que não eram exclusivas para tratamento COVID. Então, as taxas de infecção aumentaram em unidades não COVID, mas nas unidades COVID, esse aumento foi muito mais expressivo. E uma possível explicação realmente é a demanda, né, que tem de trabalho e a dificuldade para você manter as medidas de prevenção. Em relação às taxas de pneumonia associada à ventilação mecânica, o aumento ele não foi tão abrupto, mas ele foi progressivo. Havia também uma tendência à queda da taxa de pneumonia associada à ventilação mecânica e a gente observou um aumento progressivo após a pandemia. E isso ocorreu também em unidades COVID e não COVID, mas diferentemente das infecções primárias de corrente sanguínea, elas ficaram mais parecidas, mais próximas, quando comparamos unidades COVID de unidades não COVID, e uma possível explicação para esse aumento da taxa é que muitas vezes esses pacientes ficavam em posição prona, e isso pode dificultar a adesão às medidas preventivas como higiene oral e elevação da cabeceira. As taxas de infecção primária de corrente sanguínea, o aumento das taxas foi associado ao menor uso de catéter venoso central, diferentemente do que a gente imaginava. Também estava associada a um número maior de leitos e a natureza do hospital. Então, os hospitais públicos tiveram taxas muito maiores quando comparadas aos hospitais privados. E as taxas de pneumonia associada à ventilação mecânica foram associadas, o aumento dessas taxas foi associado com o maior uso de ventilação mecânica e, novamente aqui, a natureza do hospital. Então, os hospitais públicos, novamente, tiveram taxas de pneumonia associada à ventilação mecânica superior quando comparado aos hospitais privados. Para nossa tristeza, a pandemia acabou com a nossa alegria. Para nossa tristeza, ela acabou com a alegria. E aí, as nossas taxas, que vinham numa tendência à queda, aumentaram. O aumento dessas taxas foi mais importante nos hospitais públicos e de grande porte. Não vou ficar chovendo molhado, dizer as possíveis explicações para isso, mas uma questão importante é que os hospitais do SUS geralmente têm relações profissionais de saúde pacientes menores quando comparado aos hospitais privados e condições estruturais também piores. Então, isso é algo que a gente tem que chamar a atenção e bater na tecla, porque precisamos melhorar a estrutura dos hospitais públicos. Em relação às taxas de pneumonia associada à ventilação mecânica, foram semelhantes nas unidades COVID e não COVID. E como elas foram muito parecidas nessas duas unidades, muito provavelmente a relação ocorreu, na verdade, a explicação pode ser a própria sobrecarga de trabalho e a própria utilização da ventilação mecânica. E a gente não imaginava que teríamos taxas de infecção primária de corrente sanguínea maiores
em unidades com menor uso de catéter venoso central. Mas uma possível explicação é aquela que eu mostrei no primeiro slide. Talvez essas unidades tinham pacientes menos graves e profissionais com menos experiência foram deslocados para atendimento nessas unidades, e esses profissionais têm menos, além de ter menos experiência em termos de assistência, também têm menos experiência em relação às medidas de prevenção e controle de infecção. Já caminhando para o final, o aumento das infecções relacionadas à assistência à saúde não se restringiu apenas ao aumento das taxas endêmicas. Nós tivemos também um aumento de notificação de surtos no estado de São Paulo. Então, aqui o número de surtos notificados ao longo do tempo. Então, nós temos um sistema para notificação de surtos no estado de São Paulo desde 2011. E fica claro aqui o aumento de número de surtos notificados em 2020 e em 2021. É importante chamar a atenção que aqui estão incluídos também os próprios surtos de Covid-19 dentro dos hospitais. Mas chama a atenção que neste período nós tivemos, de 2020 a 2022, 137 surtos notificados. As UTIs, né, a UTI adulto é a que mais teve notificação, e infecção de trato respiratório foi a com maior número de casos notificados também, exatamente porque foram notificados também casos de surto de Covid-19 em serviços de saúde. Mas as infecções de primárias de corrente sanguínea são o segundo sítio mais importante. E quando avaliamos a distribuição de micro-organismos, chama a atenção aqui as bactérias gram-negativas, como a Acinetobacter e a Klebsiella, com 17 e 14 surtos notificados com esses agentes envolvidos. E nós tivemos realmente uma questão importante com relação ao Acinetobacter, resistente a carbapenêmico, e eu trago aqui um surto que foi notificado num hospital de 79 leitos, e este hospital, durante a pandemia de Covid, ele passa de 10 leitos de UTI para 74 leitos, e no período de maio de 2020 a maio de 2021, eles tiveram 224 pacientes infectados ou colonizados por Acinetobacter, que na verdade é uma Acinetobacter diferente, é um Acinetobacter IC2, que nunca tinha sido notificado antes como um agente em surtos no Brasil. Finalizando, para minha tristeza, antes da pandemia as taxas estavam melhorando, pelo próprio efeito vigilância, né, que eu já discuti em algumas aulas, né, que os hospitais que participam de programas de notificação têm o efeito vigilância, né, ao longo do tempo, mas também porque o Estado vem fazendo ações direcionadas para prevenção e controle de IRAs, e eu tenho certeza que as coordenações estaduais e nacional devem dar suporte aos serviços de saúde, assumindo a liderança em ações para redução das taxas de infecção no período pós-pandemia. Muitos serviços de saúde do Estado de São Paulo e do Brasil não têm uma CCH muito atuante, não tem conhecimento suficiente para sair dessa situação no pós-pandemia. Então, as coordenações estaduais e nacional têm que assumir esse papel de liderança para que a gente consiga melhorar a situação das IRAs e da resistência no estado de São Paulo e no Brasil. Muito obrigada.